Olá, meus queridos concurseiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a Resolução 850 de 2021, que veio prevista no último edital que a gente teve para o concurso do escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje eu vou dar sequência aqui aos artigos, irei explicar mais alguns artigos para vocês, espero que vocês estejam bem, que estejam aproveitando nossas aulas e que estejam focados aí nos estudos, tá bom? Então vamos lá, começando aqui pelo artigo 13, ele fala assim: no caso de descumprimentos dos deveres estabelecidos nesta resolução, ou em caso de denúncia motivada e identificada, o servidor deverá prestar em 2 dias úteis esclarecimentos ao gestor da unidade, que poderá, se for o caso, suspender o teletrabalho, comunicando o fato à Secretaria de Gestão de Pessoas, a mais conhecida SGP. Então, o que você deve entender desse artigo, né? Se o servidor descumprir regras ou alguém fizer uma denúncia identificada, essas regras diz referente ao teletrabalho, tá bom? Ao servidor que está em teletrabalho. Então, se ele descumprir regras ou alguém fizer alguma denúncia, terão como consequência, né? O servidor vai ter 2 dias úteis para se explicar e a chefia dele pode suspender o teletrabalho e comunicar a SGP. Então, um exemplo, você para de cumprir metas ou some durante o expediente do seu trabalho, né? Então, a chefia ela pode te chamar, pedir uma explicação do porquê isso está acontecendo, né? E dependendo ali, conforme for o caso, tirar você, né, o servidor do teletrabalho, tá bom? Então, esse artigo está falando exatamente isso. É um artigo importante, se eu fosse você, eu tentaria decorar ele e pegar esses pontos principais para levar para sua prova, tá bom? Aí vamos lá, no artigo 14, ele fala assim: são atribuições da chefia imediata em conjunto com o gestor da unidade. Então, quais são as atribuições da chefia? Isso está aqui nos incisos. Participar das atividades de orientação e desenvolvimento gerencial relacionadas ao teletrabalho, proporcionadas pelo Tribunal de Justiça, elaborar juntamente com o servidor o plano de trabalho que deverá contemplar, né, a descrição das atividades, as metas a serão alcançadas, a periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho deverá comparecer ao local de trabalho, o cronograma de reuniões com a chefia imediata, o gestor da unidade para eventual revisão e ajuste de metas, bem como a avaliação do desempenho do servidor no teletrabalho, acompanhar o trabalho e adaptação do servidor, aferir e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas, bem como a qualidade do trabalho apresentado, realizar reuniões periódicas com o servidor em teletrabalho, garantir a manutenção de equipe em trabalho presencial, adequando, quando necessário, o percentual dos servidores em teletrabalho. Então, daqui, o que você pode levar para sua prova? Esse é o artigo, assim, mais importante para entender como funciona, né, o teletrabalho na prática, tá? Então, a chefia, né, junto com o gestor, eles são responsáveis. Eles são responsáveis por planejar, ou seja, criar, né, o plano de trabalho com o servidor, definir o que ele vai fazer, as metas, né, que o servidor tem que cumprir ali durante o trabalho, quando que ele vai precisar comparecer nas dependências do fórum, né, de forma presencial, reuniões de acompanhamento, fiscalizar, ver se está produzindo, né, ver a qualidade, garantir que ainda tenha gente presencial, então o gestor ele vai precisar aí definir quem vai ficar em teletrabalho, quem não vai, se vai ser assim híbrido, né? Alguns dias da semana no presencial, outros no teletrabalho, para garantir que sempre tem alguém lá no presencial, que isso é muito importante, né? Então a chefia ela não pode simplesmente, né, liberar o servidor para casa.
ela tem que organizar, acompanhar e cobrar o resultado, tá? Então, isso você leva para sua prova desse artigo, que é bem importante, né? Que são aí as responsabilidades da chefia. Aí aqui no parágrafo único ela fala assim: o plano de trabalho de que trata o inciso 2 poderá ser alterado a qualquer tempo, sempre observado o interesse da administração. A gente volta aqui, no inciso 2 está falando que elaborar juntamente com o servidor o plano de trabalho que deverá contemplar, né? Então, referente a esse parágrafo único, a gente entende que a chefia ela não pode simplesmente peraí, desculpa, eu me confundi. Então, assim, o plano ele pode mudar a qualquer tempo, né? Então, assim, a administração manda lá uma determinada meta para ser cumprida em teletrabalho, mas, porém, contudo, ela pode mudar a qualquer tempo essas metas, essas regras, né? Então, é isso que está falando aqui referente ao inciso segundo, beleza? Aí vamos lá para o artigo 15. Para atendimento ao contido nas resoluções, né, CNJ 227 de 2016 e 298 de 2019, compete ao gestor da unidade enviar relatório semestral com o nome e produtividade dos servidores em teletrabalho, além de comunicar eventuais desligamentos de servidores à Secretaria de Gestão de Pessoas pelo sistema OLUS. Então, nesse artigo está falando que a cada, né, ali um relatório a cada 6 meses, né, o gestor ele precisa estar comunicando a SGP sobre os servidores, sobre a produtividade, né, bem como os desligamentos que eventualmente possa acontecer nesse período aí, né? Então, esse também é uma competência, né, do gestor. E isso também é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Então, o teletrabalho é controlado, não é cada um por si só, vou lá no teletrabalho, tá tranquilo, posso fazer o que eu quiser, não é bem assim, e a gente já viu isso nos artigos anteriores, né, que tem todo um monitoramento, né, inclusive com controle de login, logoff, né, no momento que você entra para trabalhar, no momento que você sai, então tudo isso eles têm um controle. No artigo 16, sempre que entender conveniente, é necessário e no interesse e a critério da administração, o servidor em teletrabalho poderá prestar serviços nas dependências de sua unidade de lotação mediante autorização do gestor. Então, aqui basicamente está falando que assim, mesmo em teletrabalho, pode acontecer do funcionário, né, do servidor, ser chamado para ir de forma presencial nas dependências do fórum, né? Ou até mesmo o gestor ele pode substituir por uma reunião virtual. Então, assim, se tiver necessidade, você pode ser chamado para o fórum ou resolver por meio de uma reunião online, né? Vamos para o próximo artigo. Aqui tem um parágrafo único. O comparecimento poderá ser substituído por reuniões virtuais, né, com o uso das ferramentas de tecnologia disponíveis a critério dos gestores da unidade, que foi exatamente o que eu falei. Então, ou você é chamado para comparecer de forma presencial ou por meio de uma reunião online. Artigo 17. O teletrabalho ficará restrito a tarefas que possibilitem mensuração objetiva do desempenho do servidor e aferição de sua produtividade pelo gestor. Então, só pode teletrabalho se der para medir a produtividade. Basicamente é isso que está falando. Artigo 18. A produtividade do servidor em teletrabalho deverá ser superior à produtividade aferida na atividade presencial da unidade de trabalho. Isso também já foi falado em artigo anterior, né? Então, aqui é muito importante, né, essa questão da produtividade do servidor em teletrabalho. Então, quem está em teletrabalho deve produzir mais e mais
do que se o servidor estivesse ali no presencial, né? Então, como já falei, a SGP ela acompanha dados, acompanha ali resultados que são enviados pelo gestor, né? Tem todo esse sistema também de controle, eles analisam os resultados, tá bom? Então, vamos lá. Aí, parágrafo 1º. A Secretaria de Gestão de Pessoas buscará informações com as demais unidades judiciais e administrativas para realizar acompanhamentos periódicos da produtividade dos servidores em teletrabalho, fornecendo dados grupos de acompanhamento do teletrabalho, GATEL, para análise de resultados. Então, basicamente, aqui também está falando, né, que tem ali o controle do servidor, acompanhamento periódico da produtividade, né? E esses dados eles são fornecidos ao GATEL para análise, que é esse grupo de acompanhamento do teletrabalho. Então, assim, o teletrabalho ele não é um benefício, né? Então, ele traz ali, por mais que traga, assim, certos benefícios para o funcionário, né? Questão até de qualidade de vida, ao menos eu vejo dessa forma, né, uma qualidade maior assim de vida, só de não ter que ficar pegando metrô, ônibus, que todo mundo, quem conhece São Paulo sabe que realmente tem dias que é um caos, né? Você gasta, dependendo de onde você mora, e de onde é a sua lotação, né, do trabalho, você pega aí umas 2 horas para ir, umas 2 horas para voltar para casa. Então, assim, traz benefícios para o servidor, sim, nessa questão de qualidade de vida, mas você tem que trabalhar, né, como se estivesse no presencial e com a produtividade maior, e isso vai ser cobrado de você, tá? Então vamos para o próximo. Ainda continua sobre isso. Parágrafo 2º. Deverá ser desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação, em conjunto com a Secretaria da Primeira Instância e com a Secretaria de Gestão de Pessoas, no prazo de 6 meses, ferramentas para controle e acompanhamento de produtividade que possibilite a automática extração de relatórios. Provavelmente isso já tem, né? Quando foi aqui criada essa resolução, provavelmente já fizeram isso, que é essa ferramenta de controle. Os servidores em teletrabalho, nos termos do capítulo 4, ficam dispensados do acréscimo de produtividade que trata o caput deste artigo, tá? O servidor será... aí aqui no 19 é muito importante, tá? Que fala que quando o servidor será desligado do teletrabalho. Então, o servidor ele vai ser desligado do teletrabalho quando? Aqui nos incisos fala, ó, a qualquer tempo, por pedido pessoal. Então, o servidor não está se sentindo bem trabalhando em casa, quer voltar a trabalhar presencialmente, é só ele pedir. Em decorrência de finalização ou descontinuidade do teletrabalho na unidade de lotação, então aonde ele é lotado, na vara, no fórum, não tem mais trabalho presencial, teletrabalho. Então, ele vai ser obrigado a voltar a trabalhar ali de forma presencial, no interesse da administração, por força da necessidade de prestação de serviços presenciais, pelo não atingimento das metas, ó, aí tá vendo? Então aqui ele fala, ó, não atingiu as metas e não cumpriu as regras estabelecidas nessa resolução, eles podem fazer esse desligamento do teletrabalho. A critério do gestor da unidade ou por deliberação da presidência a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, o gestor pode pedir que você volte a trabalhar presencial, bem como a presidência. Em caso de alteração do posto de trabalho do cargo, então você mudou ali o seu local de trabalho, o cargo, você pode perder, né, esse teletrabalho. Aí ele complementa, devendo adotar todos os procedimentos para o teletrabalho, ser autorizado pelo magistrado ou gestor, exceto se houver dispensa dos procedimentos de teletrabalho. Tá, então aqui, resumindo tudo, quando que pode ser desligado do teletrabalho? A pedido do servidor, fim do teletrabalho na unidade, interesse da administração, não bater meta, decisão da chefia ou da presidência, mudança de cargo. Tá bom? Vamos seguir.
Em caso de cessação do teletrabalho, o servidor terá 5 dias. Isso é extremamente importante e pode ser cobrado na sua prova. Então, finalizou o teletrabalho, o servidor tem 5 dias úteis para retorno ao teletrabalho presencial, mantido no período o dever de cumprimento das atividades definidas no plano de trabalho. Tá bom? Então, o servidor tem 5 dias para voltar ao trabalho presencial. Ao tomar conhecimento de desligamento do teletrabalho, o gestor da unidade poderá, caso seja necessário, solicitar à administração uma estação de trabalho nos termos a serem determinados pela presidência. Enquanto não instalada, deverá o servidor permanecer em teletrabalho. Então, assim, vai voltar ao trabalho presencial, o gestor ele precisa avisar a administração para que os computadores, a mesa, sejam recolocadas lá para o servidor poder trabalhar no presencial. Agora, se demorar, né, enquanto ali não foi feito isso, o servidor pode continuar trabalhando em casa ou onde quer que ele esteja, desde que em teletrabalho, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, assim, de verdade. Essa resolução ela deixa claro o que é o teletrabalho, né, no TJSP, que não é um benefício livre, né, ele é controlado, ele é monitorado, ele é reversível e exige maior produtividade. Então, foi isso que a gente viu basicamente nesses artigos. Tem um artigo ou outro ali que é mais importante, que se eu fosse você, eu teria mais atenção e levaria para a sua prova. Tá, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trago mais uma aula. Esses dias eu fiquei meio sumida aqui do canal, porque eu tive alguns probleminhas que eu precisei resolver, mas a minha meta é toda semana ter um vídeo novo sobre os demais artigos dessa resolução até a gente finalizar. Tá bom? E lembrando, a gente tem uma apostila que serviu de aprovação nos últimos 2 concursos, né? De 2024 e 2025. E caso vocês queiram adquirir esse material, ele está por um valor super acessível dentro da plataforma Hotmart. E eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Tá, então o material ele foi elaborado de forma objetiva e estratégica, pensado especialmente para quem busca uma preparação direcionada e eficiente para a aprovação. Tá, e além disso, acompanhe a gente nos nossos canais oficiais. Temos um Instagram, tá precisando lá de seguidores, né? É o @decifrandotjsp. Aqui no YouTube, ativem o sininho da notificação, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos, comentem, tirem dúvidas, né, que com certeza eu teria o maior prazer de esclarecer para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo a todos.